canal. Onde você estiver com a gente, nós estamos chegando, trazendo para você essa informação. O STF deixa para a quarta a decisão que pode tornar réus Bolsonaro e também os aliados. É o que está destacando aí o portal Metrópolis. E a gente já começa, né? Destacando para você então que nessa quarta-feira o clima continua tenso em Brasília, tá bem? O Brasil inteiro na expectativa, uns torcendo pela vitória de Jair Bolsonaro, né? Que de repente surge aí um milagre, surja de repente uma luz no fim do túnel, tá bem? É isso, tá certo? Então o que acontece? É claro, muita gente também torcendo aí pelo fim do capitão. Então o Supremo Tribunal Federal vai decidir na manhã desta quarta-feira, dia 26/3, se tornará réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados em ação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, retornaram na tarde desta terça-feira, dia 25/3, a sessão para avaliar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR. Pela manhã, houve manifestação do Procurador da República, o Paulo Gonet, e da defesa dos denunciados. Bolsonaro decidiu assistir pessoalmente ao julgamento e esteve sentado frente ao relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Então o julgamento vai ter sequência na manhã desta quarta-feira. Vou trazer aqui uma espécie de resumo para você que está me acompanhando do que aconteceu nesta terça-feira, tá bem? Para assim a gente dar sequência aqui nos assuntos que eu preparei para você, tá bom? O julgamento teve início com a abertura solene pelo presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin. Logo depois, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, realizou a leitura do relatório, que ainda não é o voto dele no caso. Por 30 minutos, o Procurador-Geral da República, o PGR, Paulo Gonet, fez a sentença oral e classificou como tentativa de golpe a atuação dos denunciados. A defesa dos 8 denunciados fizeram suas sustentações orais, com cerca de aproximadamente 15 minutos cada um. A volta da pausa para o almoço foi marcada pela votação das preliminares apresentadas pelas defesas. A primeira turma julgou se o STF teria competência legal para julgar o caso, se o julgamento deveria ser no plenário do STF e não na primeira turma, se o relator poderia ser Alexandre de Moraes, parcial para julgar os acusados. Também foram votadas as nulidades da colaboração premiada de Mauro Cid. O direito da defesa foi cerceado porque os advogados não tiveram amplo acesso às provas. O direito de defesa foi cerceado porque os documentos eram muitos e estavam desorganizados. Os ministros também decidiram sobre o pedido de dividir a ação penal em núcleos, que violou o princípio da individualidade da ação penal. O voto do relator, Alexandre de Moraes, e de outros ministros da primeira turma podem tornar réus Bolsonaro e outros 7 aliados na suposta tentativa de golpe de Estado nesta quarta-feira, dia 26/3. O julgamento ocorreu sem maiores problemas pela manhã, mas o advogado de um dos denunciados, que não está sendo julgado nesta terça-feira, tentou forçar a entrada no plenário e chegou a ser detido por desacato. Nesta quarta-feira, então, vai dar sequência aí ao julgamento, né, da denúncia contra Bolsonaro e outros 7 aliados. Porém, né, eu queria enfatizar aqui também, a gente vai comentar ao longo do programa, que aconteceu essa situação aí do advogado, né, do Felipe Martins, o nosso querido ex-desembargador Sebastião Coelho, que chegou a ser detido a mando de Alexandre de Moraes. Nós estaremos reagindo a tudo isso a partir de agora no nosso programa, que está só começando. Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos a bordo. E olha só, o Fux, ele diverge de Moraes e entende que denúncia da PGR contra Bolsonaro deveria ser julgada
no plenário do STF. Magistrado afirmou que precisa ser coerente em seus votos no tribunal. E tem vídeo, nós estaremos reagindo então à informação para você daqui a pouquinho, tá bem? Durante o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, STF, divergiu do relator no processo na corte, o ministro Alexandre de Moraes, e acolheu uma preliminar da defesa nesta terça-feira, dia 25. Conforme Fux, o processo deveria ser julgado pelo plenário do STF, não pela primeira turma, como está atualmente. Pior do que o juiz que não sabe o direito é o juiz incoerente, disse Fux, ao mencionar que a matéria de competência da turma não é pacificada no STF. O juiz do STF relembrou que neste mês votou sobre o assunto, mas foi vencido. Para ele, a questão do número de ações que já foram julgadas, como argumentou Moraes, não impede que a questão volte a ser debatida. Peço licença para manter a minha coerência que tive na semana passada, foi o que disse Luiz Fux. Estamos julgando pessoas que têm prerrogativa e o local correto seria o plenário. O fato de que há inúmeras ações decorre exatamente do que o número de partes envolvidas é multitudinário. Apesar do posicionamento de Fux, a maioria da primeira turma votou para manter o julgamento da denúncia no colegiado composto por 5 ministros. Isso daqui foi um tapa na cara do ministro cabeludo, tá? Porque o que acontece? O Fux é contra o julgamento pela primeira turma. E a gente precisa deixar claro, meus queridos, que há duas situações, né? Se a primeira turma deve julgar a denúncia para tornar ou não tornar réu Jair Bolsonaro, tá bem? Aí nós temos a situação também posterior, se a primeira turma poderá julgar Bolsonaro, caso Bolsonaro se torne réu. Isso já foi debatido, infelizmente, vai continuar desse jeito, tá bom? Uma coisa que nós estamos vendo, e eu falava no vídeo anterior, aí no ao vivo e também no vídeo, né, que a gente postou aí um corte da live, que, meus queridos, olhando para esta primeira turma, olhando para os pares, olhando para quem está julgando, a se tratar do histórico, a se tratar de quem são as pessoas, nós sabemos o que vai acontecer com Bolsonaro. Vocês me desculpem, né? Isso foi bastante ventilado hoje, tá? Pelos personagens que aí estão, nós já podemos citar. Se houvesse um bolão valendo aí uns 30 milhões, muita gente iria dividir esse bolão, porque o resultado nós já sabemos. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, ministro Zanin, ministro Flávio Dino, já são 4 votos. E eu posso estar errando, tá bem? Não sou nenhum adivinhão, não é? Mas a gente conhece a árvore pelos frutos, não é isso? A gente conhece as árvores pelos frutos, tá bom? Então o que acontece? Então nós conhecemos os frutos, tá? Tenho dúvida aqui do voto do Fux, tá bem? Mas que também não muda muita coisa, não é? Então o que acontece? É isso, tá bem? Vamos então aqui ver o comentário do Luiz Fux, para você que está ligado aqui na programação. Isso daqui foi um empurrão, um chacoalhão aí no ministro Alexandre de Moraes. Está na tela aqui do Abordo Notícias. Senhor presidente, foi muito bom o ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês,
11 de março de 2025. 11 de março de 2025. Eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas, depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo, depois mais uma vez que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, professor de todos nós, dizia: essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi depois da modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, aqui a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na rescindibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então, eu peço todas as vênias para acolher essa planilha. E aí, meus queridos? Pois é, tem muita gente falando, eu tô vendo até os comentários, tá com medo da lei Magnitsky, tá se precavendo e tal. Ô, gente, nós sabemos que sempre o Luiz Fux, ele foi um cara assim, que não é tão, né? Ele é mais neutro, na verdade, não é isso? Ele sempre vai de acordo com aquilo que pede a Constituição, tá bem? Até porque também o ministro não é alvo de lei Magnitsky nos Estados Unidos, tá? Quem é alvo, quem é alguém que pode ser, né, aplicado lei da Magnitsky é o ministro Alexandre de Moraes, que é o que o parlamento, alguns parlamentares, né, nos Estados Unidos estão pedindo isso para Donald Trump, tá bem? E, inclusive, o próprio Elon Musk chegou a cogitar, né? Então, o que acontece? É isso, tá bem? Então, o posicionamento do Fux contra o ministro Alexandre de Moraes e até mesmo contra os demais que ali estavam, que acabaram por não, né, acolher aí também o posicionamento do Luiz Fux, e eles mantiveram, tá bem? Manteram aí a situação dentro da primeira turma, o que para mim não é legal, né? Eu até acho, hoje eu estava vendo uma entrevista e achei muito interessante o posicionamento do ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, atual senador da República, que o STF poderia, de uma certa forma, dar uma pacificada no Brasil e remeter esse caso para a primeira turma, né? Perdão, para a primeira instância. E não ficaria nem na primeira, nem na segunda, e nem muito menos no plenário, e sim remeter o caso para a primeira instância. Daria uma pacificada no país, tiraria o alvo, né, o foco do STF a respeito desse caso. Mas a gente sabe
que parece que resolveram apertar o play, né? E ninguém está preocupado em pacificar o país. O que eles querem é colocar Jair Bolsonaro atrás das grades, tá bom? Daqui a pouco eu vou trazer uma análise aqui do nosso querido Gustavo Gayer, onde, tá bem? Onde ele traz a sua análise e afirmando que o ministro Alexandre de Moraes saiu perdendo, foi vergonhoso para o ministro, tá bem? É isso. Para você ligado na programação aqui do nosso Abordo Notícias, o ministro Alexandre de Moraes, um momento que me chamou a atenção, tá bem? Ele disse que não prendeu velhinhas, que não prendeu pessoas de idade com Bíblia nas mãos. Não, diz que os números são muito pequenos, tá bem? Vou trazer aqui o comentário do Alexandre de Moraes e a gente segue fazendo essa análise de tudo que foi dito, tudo que foi comentado, os principais pontos aí do primeiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro. Na tela. Das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. E aí? Hã? Pois é, meus queridos, é a fala aí do ministro, né? Alexandre de Moraes. Aqui o portal não, né? A página, das 400 e... Primeiro Front, né, que é uma página de opinião política aqui no Twitter, ele tuitou como grave: Alexandre de Moraes mente ao afirmar que STF não está condenando velhinhas com Bíblia na mão. O ministro tenta enganar o povo brasileiro com tal mentira. Tá aí a fala dele, né? Você tire as suas conclusões daquilo que nós estamos vendo e vivendo aqui no nosso país, tá bem? Eu estou prometendo para vocês aqui, desde o começo, trazer a opinião e uma análise, tá bem, do nosso querido Gustavo Gayer. Vou pedir para você, tá bem, para prestar bem atenção, tá bom? Eu vou tentar também fazer algumas interferências aí na fala do nosso querido Gustavo Gayer, colocar um pouco a nossa opinião também aqui, aquilo que eu penso, tá bem? Vamos reagir, tá bem, à análise do Gayer, que Alexandre de Moraes bateu de frente com a verdade e foi derrotado no dia de hoje, tá bem? Vamos então aqui com Gustavo Gayer, nosso querido deputado federal do estado do Goiás. Eu assisti atenciosamente a cada minuto dessa sessão que aconteceu agora, nessa terça-feira de manhã, pela aceitação ou não da denúncia contra Bolsonaro e outras 6 pessoas. Nesse primeiro momento, as defesas tiveram ali um espaço para falar 15 minutos cada um defendendo o seu respectivo cliente. Então nós tivemos ali 7 advogados defendendo 7 pessoas que estão sendo acusadas pela denúncia do Paulo Gonet, fabricada junto com o Alexandre de Moraes e a parte da Gestapo, da Polícia Federal. Bom, o que eu percebi? Vou fazer um resumo aqui. O que eu percebi? E onde que eu estava apreensivo nesse dia de hoje? A defesa foi dada a defesa 15 dias para preparar a defesa, né? Enquanto a acusação teve 60 dias. E eles tiveram um plano. O plano era muito simples: dar a eles menos tempo para poder preparar uma defesa e soterrar eles de informação, arquivos inúteis. Só para você ter uma ideia, foram 40 mil arquivos, mais de 100 mil documentos
que foram jogados de forma desconexa, totalmente embaralhados, para que os advogados de defesa tivessem o prazo de 15 dias para preparar a sua defesa. A expectativa da Suprema Corte, do Moraes e do Gonê, é que eles fossem incapazes de, em 15 dias, fazer uma defesa decente, que eles ficassem atordoados, mas isso não aconteceu. A verdade é que os advogados foram brilhantes hoje. Eu vou ser sincero, a defesa que cada um fez ali, sem exceção, foi simplesmente brilhante. Obviamente, cada um focando no seu cliente. Agora, a defesa que o advogado do Bolsonaro fez, ela se sobressaiu. Todas foram muito boas, né? Provando, ponto a ponto, como que não existe tentativa de golpe. Não é que eles não estiveram envolvidos, não existiu tentativa de golpe, não foi assinado nenhum documento, não foi dada nenhuma ordem, e não só isso, provaram que até agora os advogados não tiveram acesso a todo o material apreendido. Para você ter uma ideia, eles não tiveram acesso a todos os áudios e todas as filmagens das delações de Mauro Cid, apenas os trechos que o Alexandre de Moraes decidiu que eles poderiam assistir. Então eles falam que eles estão lutando contra os melhores momentos da acusação, mas eles não podem ter os melhores momentos da defesa, que é onde eles podem tirar trechos de conversas dos acusados, dos seus clientes, e mostrar que a defesa está mentindo. Isso por si só deveria anular o julgamento. Só isso deveria ser o bastante para anular o julgamento. Então vamos lá, não tiveram acesso a todo o conteúdo, tudo que foi apreendido. Advogados que não tiveram acesso, por exemplo, aos celulares, às informações apreendidas no computador do seu cliente, para poder analisar se houve o contexto naqueles trechos que foram separados. Aqui. Naqueles trechos que foram separados. O advogado do Bolsonaro usou um termo que eu achei impressionante, que eu achei muito bom, que são os romancistas da Polícia Federal. Romancistas da Polícia Federal, porque o que eles estão escrevendo é uma peça de ficção, onde eles mesmos entram em contradição. Um advogado mostrou claramente que o PGR, o Gonê, ele entra em contradição quando ele faz uma acusação para uma pessoa, mas logo na frente, na mesma peça, ele fala que aquela pessoa não participou de tal reunião ou que aquela pessoa não tem nada a ver com aquela decisão. E o advogado falou uma coisa que é interessante: eu não preciso apresentar provas para os meus clientes. A peça de acusação é a prova de inocência. As contradições da própria peça de acusação, elas são bastantes para inocentar os clientes. Aí vem um detalhe que eu achei interessante. Não encontraram na peça de acusação, não há nenhuma conexão entre os acusados e o 8 de janeiro. Zero, absolutamente nenhuma. A coluna vertebral de toda acusação é a delação do Mauro Cid, que teve 11 versões. E a última que eles aceitaram foi depois que ele foi ameaçado, e ameaçado de prender o pai, esposa e filha. Isso mesmo, pai, esposa e filha foram houve uma ameaça de perseguição através do judiciário do Alexandre de Moraes, e aí ele deu a versão que estava corroborando com a Polícia Federal, ou seja, foi invertido. Não é a delação ser feita e a Polícia Federal buscar as provas, não. A Polícia Federal chegou com a narrativa e o Mauro Cid simplesmente confirmou a narrativa da Polícia Federal. Mas a parte que para mim foi a melhor de todos é essa daqui do crime impossível, quando o advogado do Bolsonaro fala isso. Momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo com a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Você entendeu? Para ficar bem claro.
Eles estão acusando o presidente Bolsonaro de um crime, de derrubar o presidente eleito, que começou em 2021 numa live, quando ele ainda era presidente. Então é como se ele estivesse dando um golpe em si mesmo. Isso também por si só deveria ser o bastante. Gente, nós estamos falando aqui do momento mais vergonhoso, do nível mais baixo que a Suprema Corte Brasileira já chegou. Sinceramente, esse dia de hoje entra para a história como a maior vergonha que a Suprema Corte já passou em toda a sua história. Eu fico imaginando os antepassados, né, os anteriores ministros do STF, se eles pudessem ver isso agora. A vergonha que eles não sentiriam em ver o que a Corte se transformou. E um detalhe que eu reparei. Boa parte da acusação contra o Bolsonaro envolve liberdade de expressão. Vou te explicar por quê. Eles estão falando que devido a uma live que o Bolsonaro fez em 2021, acarretou nas manifestações do 8 de janeiro, quando ele incitou as pessoas a desacreditar das urnas. Esse ponto é importante, tá, gente? Presta atenção. E tudo mais. Então, peraí. Então, a fala do presidente Bolsonaro incitou pessoas quase 2 anos depois, a irem para as ruas e fazer vandalismo? Então eles querem condenar ele por um golpe por causa da fala dele que causou uma consequência 2 anos depois para um grupo de pessoas na esplanada dos ministérios? É uma tentativa, mais uma vez, de responsabilizar a fala por atos criminosos. Então vamos supor, para você entender, se você grava um vídeo falando que você está indignado com o Lula, porque por causa do Lula os preços dos alimentos estão subindo, e daqui a uma semana alguém jogar um ovo na cabeça do Lula, você jogou ovo na cabeça do Lula. Você é responsável por esse ato antidemocrático se jogar um ovo na cabeça do Lula, porque em um momento você mostrou indignação pelas ações do presidente da República. Bolsonaro mostrou indignação com as ações do TSE, do STF, a população se rebelou 2 anos depois, ele é o culpado de tudo. Surreal o que está acontecendo no nosso país. Mas para concluir, esse é o resumo, tá? Foi um momento de vergonha. Eu vejo que eles destruíram a acusação, o STF saiu dessa espancado, eles devem estar agora almoçando, preocupados. Obviamente o voto a gente já sabe, é tudo um teatro, não há justiça, mas que foi bom eles ali, Moraes, tendo que ouvir as pessoas destruindo tudo que ele fala para a imprensa e não tem ninguém para rebater, vale por si só. Então eu recomendo, se você quiser, tiver tempo, assista tudo, porque é um momento mais baixo da Suprema Corte Brasileira. Gostou, meus queridos? Pois é, esse é o nosso querido Gustavo Gaia, tá bem, botando pra quebrar aí, tá bom? Ele fez um vídeo, postou com o tema, né, o resumo do teatro, tá? Moraes bate de frente com a verdade e sai derrotado, tá? Vale muito a sua participação através do like, através do compartilhamento, você que está reagindo com a gente também, deixando seu comentário, deixe seu comentário de apoio ao Bolsonaro, comente Bolsonaro 22 aqui, né, para você ajudar a gente também aqui no engajamento, mas também para manifestar o seu apoio ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que essa semana será decisiva, tá bem? Será decisiva, embora a gente não pode, né, afirmar com todas as letras, mas nós sabemos o caminho, né, que para onde as coisas vão trilhar. Tá certo? E você que gosta desse canal, nos ajude a manter o programa no ar, nos ajude, é a primeira vez que nós estamos falando, né, dentro do programa de hoje, a respeito desse colabore todo especial que você pode fazer com o nosso programa, que você pode ajudar o canal do Gordinho aqui, tá bem? O que acontece, meus queridos? Tudo que a gente faz aqui, a gente só consegue se manter no ar porque você colabora com o programa, tá bem? Qualquer valor que você mandar aí, você vai salvar a nossa pátria aqui e estará nos ajudando, porque nós precisamos e muito da sua colaboração. Pix 11 95275 3898, tá bem? 11 95275 3898. Ajuda o canal do Gordinho aí e facilita aqui o nosso trabalho, porque precisamos e muito de você. Bora lá, gente, ajudar aí, não custa muito não. Qualquer valorzinho aí que você mandar, né? Talvez é um valorzinho pra você, eu só tenho 5 na conta, não vou mandar não, tenho vergonha, não, porque imagina, manda aí que de repente pra gente aqui é um valorzão, a gente consegue continuar tocando aqui o nosso programa, tá bem? Pois é, meus queridos, o senador da República pelo estado de Rondônia, Marcos Rogério, tá? Ele diz que o julgamento do Bolsonaro é o palco das narrativas. Vou trazer o vídeo impactante
do senador Marcos Rogério, não sei se você conhece ele, é um parlamentar excelentíssimo, chegou a ocupar a vaga de líder, tá, da oposição no Senado, enquanto o senador Rogério Marinho esteve afastado para disputar a prefeitura, né, aí de sua cidade, que eu não me recordo o nome, me perdoe, eu sei que é no Nordeste, tá bem? Mas vamos trazer aqui o nosso querido senador Marcos Rogério e a gente vai dar sequência ao nosso programa, destacando para você as principais notícias do dia. Eu quero reagir a um comentário aqui do nosso espectador, Benjamin Bernadelli. Ele diz que nenhum advogado citou o nome do Clezão. Gente, nós não estávamos hoje tendo um julgamento de anistia, de caso de presos do 8 de janeiro, tá bem? Vale a pena lembrar que cada advogado focou no seu cliente. Não é dia de discutir Clezão, não é dia de discutir prisões, tá bem? Me desculpe, tá bom? São 15 minutos para cada um, para poder explanar, fazer a sua sustentação oral e não dá, tá bom, gente? Por mais que seria justo, né, alguém dizer que a Suprema Corte esteve mantendo pessoas, está mantendo pessoas presas e inclusive pessoas vieram a óbito, né? A gente teve o Clezão que morreu na cadeia, tem outras pessoas que morreram posterior, né, até em liberdade, foram trabalhar com algo que ele não trabalhava com aquilo, acabou se acidentando e vindo a óbito, tá bom? Mas entenda que não é o momento de advogados tocarem, né, nesses outros quesitos, porque falta tempo para ele fazer o papel a qual ele é pago, e muito bem pago. Vocês sabem muito bem que imagina quanto deve custar para alguém defender uma outra pessoa lá na Suprema Corte, tá bem? Vamos então ao vídeo aqui do nosso querido Marcos Rogério, para você ligado na programação aqui do Abordo Notícias. Não é só Bolsonaro que está neste momento no banco dos réus. Está ali também o direito de um povo de escolher seus líderes, de escolher seus representantes. Está ali a liberdade de expressão, está ali a própria justiça sendo posta à prova diante de uma nação inteira. O que vimos até aqui é uma sucessão de atropelos ao devido processo legal. A defesa do presidente Bolsonaro, e não apenas do presidente Bolsonaro, a defesa dos réus que estão em julgamento nesse momento sob o episódio do 8 de janeiro, está sendo ignorada. Argumentos sendo desprezados e em várias situações, em vários momentos, o resultado parece já ter sido escrito muito antes até do que o próprio julgamento. Em diversos momentos, a defesa teve o seu papel apequenado, reduzido, sem acesso ao conjunto probatório, sua fala cortada, testemunhas desconsideradas. Repito, provas favoráveis aos réus foram tratadas com desdém ou ignoradas. Pior, a defesa sem acesso total aos autos. Em que ambiente, em que país, onde o Estado de Direito é um modelo, que isso é aceito? É bem verdade que há milhares e milhões de brasileiros silenciados, calados, com medo do que pode acontecer. Medo de serem atacados, medo de serem censurados, medo de serem perseguidos. Não há nada pior numa democracia do que o medo de uma sociedade pseudamente livre. Se tem medo, não tem liberdade. E sem liberdade não há democracia. Mas a verdade é que o silêncio dos justos é o que justamente alimenta a tirania. E eu não posso me calar, não podemos permitir que a justiça se transforme em instrumento de vingança, vingança política, vingança ideológica. Muito bem, parabéns então ao senador Marcos Rogério, ele que é senador do estado de Rondônia, o estado que eu nasci, conheço o Marcos.
né, sempre foi aí um excelente parlamentar, tá bem? Gente do céu, Brasil esquisito hoje, né? Hoje nós vivemos um dia muito estranho, né? Infelizmente, não é isso? Como está dizendo aí os parlamentares, a cada dia que passa, o que nós estamos vendo é exatamente, falou o Marcos Rogério, é uma situação política, tá bem? É uma situação política. Agentes da lei, agentes que estão lá para defender a Constituição brasileira, simplesmente estão com suas ideologias políticas ainda vivas na mente, correndo nas veias, tá? Eu vi algo do ministro Flávio Dino, bonitas palavras do Flávio Dino, não é? Dizendo que são técnicos, que estão fazendo o papel, mas eu gostaria que a teoria, que as palavras se transformassem em prática, não é? É bonito de ler no gibi, é bonito, é lindo, tá bem? Vocês, eu tenho um posicionamento, por exemplo, em conversa com o Victor Mota, né, o nosso querido Victor, ele não concorda muito com o meu pensamento, tá bem? Mas eu tenho um pensamento a respeito, muitas das vezes os youtubers gostam, né, de citar a Constituição. Meus queridos, nós estamos vivendo um estado de exceção, né? Me desculpe, eu amo a nossa Carta Magna e sou um eterno defensor, mas quantas vezes o que está escrito lá passou batido, não é? Quantas vezes o que está escrito lá se esvaiu, né? E por isso que muitas das vezes eu nem fico aqui, a Constituição diz isso, diz aquilo, porque, meus queridos, estão respeitando? Estão respeitando a Constituição? Estão fazendo o papel de guardião da Constituição? Pois é, meus queridos. O Jeffrey Chiquini é esse. Eu sempre falo deputado, vocês me perdoem, ele é advogado. Nem sei se ele quer ser um deputado, tá bom? Mas às vezes a gente embola aqui as palavras. O nome dele é Jeffrey Chiquini. Eu vi até o Bolsonaro elogiando o posicionamento dele, tá bom? Ele falou a respeito ele fez, né, o resumo na largada do caso do primeiro dia do julgamento da admissibilidade da denúncia. Rejeitaram todas as nulidades suscitadas pelas defesas, né? Parece que não tinha advogado, não tinha defesa ali não, foi tudo ignorado, tudo que eles pediram, tá bem? De nenhum, né? Nenhum caso, não é? Nenhum advogado e também nenhum caso, né? Nada, never, tá bem? Para você ligado na programação do Abordo Notícias, gente, colabore, o Pix aqui especial para você salvar o nosso programa de hoje, dar uma moral aqui pra gente, financeiramente falando, ajuda demais, tá bem? Vamos então reagir aqui ao trecho, tá bem, da entrevista aí na timeline com o Jeffrey Chiquini. Na tela, ele fazendo a sua análise, excelente advogado, tá bem? É advogado de um dos Kid Pretos, na tela. Todas as defesas, sem exceção, estão sofrendo com esse atropelo desse processo. A sede de condenar esses acusados é tão grande que estão atropelando todas as prerrogativas mínimas das defesas, porque senão não dará tempo de terminar esse processo em 2025. E eles não estão nem aí que as defesas gritem. Não importa o quanto as defesas gritem, eles têm uma missão: terminar esse processo em 2025. Se fornecessem todas as provas que as defesas querem ter acesso, não conseguiriam analisar a acusação hoje. A sede deles é tão grande que eles fizeram tudo a toque de caixa. Braga Neto não foi ouvido, as defesas não tiveram acesso a herbes, a extratos de mensagens. Veja, esse julgamento de hoje, essa sessão, não poderia, Max, estar ocorrendo. Esse julgamento de hoje não poderia acontecer até que tudo fosse fornecido para as defesas. Toda essa estratégia é para que o caso seja o mais rápido possível. Está muito nítido que é um jogo de cartas marcadas e esse julgamento de hoje é só cumprimento de mera formalidade.
Vejam o ânimo do ministro Alexandre de Moraes ao ler um relatório do Ministério Público. Veja, aquela leitura era para ser feita uma leitura fria, uma leitura isenta. Ele está lendo uma denúncia de uma parte, ele coloca uma atenção sobre aquela denúncia, um ânimo, como se ele tivesse escrito a denúncia e como se ele fosse o legitimado a acusar através daquela denúncia. Muito bem, para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, que legal, né? O comentário aí do Jeffrey Chiquini, e é verdade, né? Nós estamos reagindo a alguns vídeos e algumas informações aqui. A pura verdade, é pressa, meu querido. Vambora, pra frente. Tá bem? Vamos pra frente. Bora, tem que prender, tem que tornar inelegível. Bora, bora, bora. A democracia tem pressa. A democracia clama. E ela tem pressa. Precisamos torná-los inelegíveis. Precisamos prendê-los. Tá? E aí, meus queridos, é terrível, um dia triste, tá bem, para a nossa democracia, tá? Mas, ainda teremos nessa quarta-feira, tá bem? Hoje, né, nós já teremos, então, a sequência na parte da manhã aí desse julgamento, tá bem? E é claro que o nosso programa vai acompanhar tudo, nós não estaremos inertes a tudo isso, estaremos comentando tudo isso aqui no nosso programa, para você que sintoniza a gente aí, onde você estiver nos acompanhando. E o Zanin já se antecipou, lembra que eu falei, eles têm pressa, meus amores. Antes mesmo da votação, Zanin chama Bolsonaro e denunciados de réus. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ainda decide se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro. Dado momento, é claro, ele se equivocou, né? Eles não são réus, mas me parece que o Cristiano Zanin tá bem apressadinho, não é? Vocês viram? Vou colocar o vídeo daqui a pouco, mas a gente vai reagir aqui à matéria da revista Oeste, para você que está ligado aqui com a gente. Ao encerrar a sessão da manhã desta terça-feira, dia 25, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, Cristiano Zanin, chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais 7 acusados desse suposto golpe de Estado de réus. Ainda não são réus, né? São denunciados. A turma, por unanimidade, resolveu a questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Chances Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, no sentido de indeferir o colaborador Mauro Cid se manifeste antes dos demais réus denunciados. Desculpa, neste caso, o momento processual, diz Zanin. Tá bem? Só um momento aqui que eu pulei aqui a questão, tá bem? Vamos aqui então. Ao encerrar a sessão na manhã desta terça-feira, dia 25, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, chamou o ex-presidente Bolsonaro e os demais 7 acusados desse suposto golpe de Estado de réus. E eles são denunciados, não são réus, né? Agora sim, as falas do Zanin. A turma, por unanimidade, resolveu a questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Chances Vieira, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro Cid se manifeste antes dos demais réus. Foi aqui a vacilada que o Cristiano Zanin deu ao chamar os demais de réus. Denunciados, desculpa, neste momento processual, disse Cristiano Zanin. A primeira turma ainda não votou, se torna Bolsonaro e os demais acusados réus por meio da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O grupo é acusado de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Tem o vídeo, né? Aqui a gente sempre faz o dever de casa. E tem o vídeo aqui do exato momento em que o Cristiano Zanin pula, né? Aí ele vai para a próxima fase, não é isso? Zanin, tá ansioso, meu querido, né? É o momento, né? Olha só, advogado de Lula, não é? Advogado de Lula,
tá bem? O maior inimigo de Bolsonaro político, e eu acho que da vida, é Lula, né? Esse é o indicado de Lula. É claro que passou lá. Não adianta só culpar o Lula não, viu, gente? Passou lá nas mãos do Senado. Não é isso? Pois é. E agora já está classificando Bolsonaro e os demais como réus. Ministro Alexandre de Moraes, relator, a realização de sustentação oral pelo Dr. Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República. A turma, por unanimidade, resolveu questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Sanches Vilardi, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados, desculpa. Neste momento, o ministro Alexandre de Moraes. Eita, tá ansioso, né? O nosso menino do gelzinho, né? Rapaz, quantos quilos de gel não vai nesse cabelinho por mês, hein? Eu acho que eu vou adotar essa moda do Cristiano Zanin, né? Né? A minha mãe chamava assim o boi lambeu. O boi lambeu. Mas tá bom, esqueça o cabelo do ministro, tá bem? O que importa são suas ações como, né, um verdadeiro defensor da Constituição brasileira. Ligados à nossa programação, sejam bem-vindos. Alô, Glares, tudo bem, minha querida? Bom dia pra você. Dalva Regina Medeiros. Patrícia Alves, cadê ela, hein? Banda Lua de Mel. Bom dia todo especial. Alô, João Fronique Rodas. Alô, canal do Pinico. Voltou, né, Pinico? Alôzão especial aqui, né? O nosso querido Edson. Alô, Almir Marques. Todo mundo aí na sintonia do Aborda Notícias. Obrigado, obrigado, obrigado. Alô, Dafine, também nos Estados Unidos, nos acompanhando. Obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Tá certo? Olha só, meus queridos, mais informações aqui a respeito desse dia. Bolsonaro diz que STF muda o entendimento com o objetivo político. Meus queridos, mudaram o entendimento nas vésperas, não é isso? Para pegar o Bolsonaro e colocar no colo. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, dia 25, que o STF muda o entendimento com o objetivo político contra ele. Ele declarou que não deveria ser julgado pela primeira turma da corte pela acusação de tentativa de golpe de Estado em 2022, depois do processo eleitoral, a qual mostrou Lula como vencedor. A primeira turma é composta pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e também Flávio Dino. Nesta terça-feira, o grupo iniciou o julgamento para decidir se Bolsonaro se tornará réu Bolsonaro, né? Se Bolsonaro se tornará réu. Agora sim, para o ex-presidente, o caso deveria ser julgado pelo plenário do Supremo. Nesse caso, os 11 ministros do Supremo votariam e não só os 5. Em postagem no X, Bolsonaro alegou que o STF estaria fazendo manobras para persegui-lo. Afirmou que o Supremo age com casuísmo. O ex-presidente declarou em denúncia contra ele apresentada em 18 de fevereiro, a PGR reconheceu que os atos pelos quais é acusado se deram quando ele era presidente. Segundo Bolsonaro, isso deveria levar a julgamento pelo plenário e não por uma das turmas. Preservar o foro por um motivo carimbado, mas negar o julgamento pelo órgão competente é transformar a Constituição e o regimento em self-service institucional. Escolhe-se que serve ao objetivo político do momento e descarta que poderia garantir um julgamento minimamente justo, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele classificou como perseguição uma decisão da Corte de 11 de março que ampliou o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado para autoridades com essa medida. As investigações iniciadas no STF e relacionadas ao mandato ou à função do político continuarão sob análise do tribunal, mesmo após o fim da gestão. Ou seja, o Bolsonaro vai ter eterno foro privilegiado, vai ter que sentar ali frente a frente com os ministros do STF. Como eu disse para você, o Cristiano Zanin agora, né, está aí julgando um dos maiores inimigos políticos do seu ex-cliente,
né? E tem até ali uma certa padrinhagem, que eu já nem me lembro mais do que o Lula é, acho que é padrinho da esposa dele, enfim, né? Tem isso também. Pois é, minha gente. E o Bolsonaro tá aí, firme na luta, tá certo? Um ótimo dia pra Marisa, tudo bem, querida? Bem-vinda a bordo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pois é, meus queridos, Bolsonaro tá bem revoltado, né, com a situação, tá certo? Bem chateado aí com o que está acontecendo, né? Ele criticou e chamou de self-service institucional. Ele afirma que a Suprema Corte não usaria os mesmos critérios no julgamento se Lula estivesse em seu lugar. Ao utilizar a expressão self-service institucional, Bolsonaro quis dizer que os ministros do STF se servem de suas deliberações para garantir um objetivo político. Pois é, meus queridos. E agora eu vou trazer aqui o posicionamento firme do pastor Silas Malafaia, tá bem? Defendendo Jair Messias Bolsonaro, falando aí a respeito da denúncia de golpe de Estado. Antes, portanto, eu preciso da sua ajuda financeira e você pode me ajudar, é claro, a continuar com o meu canal, continuar com o nosso programa no ar. Haja visto que eu tenho falado sempre aqui que tudo que a gente faz, a gente só consegue porque você me ajuda, tá bem? O Pix está na tela, deixa eu ver aqui, não tivemos nenhuma colaboraçãozinha sequer. Tá difícil fazer live pra vocês, hein? Tá difícil fazer vídeo pra vocês. Nenhum oizinho no Pix aqui pra garantir aqui o cafezinho do gordinho. Olha que o café tá caro, não é? Colabore, gente, ajude o nosso canal aqui. Eu aprendi com o Paulo Figueiredo, tá bem? Não existe conteúdo de graça. Alguém tá pagando, não é? Se você não ajuda, eu tô custeando com o meu próprio suor, com o meu próprio bolso, não é? O YouTube dá uma merreca aí pra gente, não é? Mas não cobre aqui os custos do canal. E além de tudo, não consigo cuidar da minha família se não é com a ajuda de vocês, tá bem? Então o que acontece? Ajude o canal, fortaleça com o Pix de qualquer valor. Lá na Globo, quem paga é o Lula. Aqui eu preciso da sua colaboração, preciso da sua ajuda. Então faça isso, ajude o canal do seu amigo, fortalecendo aí com o Pix de qualquer valor. Sem nenhuma colaboração até o momento, hein? Tudo que eu fiz até aqui foi de graça. E você pode me ajudar. Não tô te cobrando nada, apenas um carinho aí através de uma doação de qualquer valor aí, para você ajudar o programa, abençoando aqui o nosso canal, tá bem? Faça a sua contribuição aqui no programa. As falas do pastor Silas é muito importante, tá bem? É muito importante as falas do pastor Silas. Enquanto eu parei aqui para falar de Pix, algumas pessoas saíram, tá bem? Não tem problema não, né? Tirando aqueles, né, que aproveitou o momento, né, e foram tomar uma água ou foram dormir, sem problemas, mas tem muita gente que vai perder o restante aqui do conteúdo porque simplesmente não aceita, né, que a gente para um pouquinho para falar sobre o Pix, não é? Pois é, são ansiosos demais, suponho eu, tá bem? Vamos então aqui com o nosso querido pastor Silas Malafaia, que tá na tela aqui para você que acompanha o nosso canal, onde você estiver com a gente. Só preciso fazer as pazes, né, com uma dessas telas aqui, acredito eu que seja essa daqui. Beleza? É isso aqui mesmo. Vamos lá então, rodou! Muito bem, meus queridos, pastor Silas Malafaia aí detonando, né? Como sempre, né? Firme no seu posicionamento e o pastor chega com tudo aí aqui no nosso programa, tá certo? Lembrando que tem manifestação agora dia 6/4, 6 de abril, na Avenida Paulista. Estaremos lá ao vivo fazendo a cobertura, como sempre, batendo um papo com os manifestantes, batendo um papo com o povo que pede por anistia, povo que pede por justiça nesse nosso Brasil. Então, dia 6 do próximo mês, estaremos lá na Avenida Paulista, tá certo? E você que colabora com o programa, o Pix está aqui para ajudar em tudo que nós fazemos aqui e continuar mantendo o nosso programa, tá bem? Precisamos muito da sua ajuda, dá essa moral pra gente aí, tá certo? Terra estranha, gente esquisita, meus queridos. Seguimos por aqui, meus amores. Aqui, ó. Oposição faz obstrução parcial na Câmara em reação ao STF. Olha que legal que aconteceu no dia
desta terça-feira para você ligado no programa. O líder orientou deputados a obstruírem comissões desde que não atinja assuntos considerados relevantes pela bancada feminina. Olha aí, meus queridos, tá? O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco, disse ao Poder 360 que o grupo faz obstrução parcial na Casa Baixa a partir desta terça-feira, dia 25, em reação ao julgamento no Supremo Tribunal Federal às denúncias da PGR contra o ex-presidente Bolsonaro e outros 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Zucco orientou os deputados a obstruírem as comissões realizadas nesta terça-feira, desde que não atrapalhem o andamento de projetos da bancada feminina da oposição. A Comissão de Segurança Pública, comandada pelo deputado Paulo Bilinski, também está imune. Durante a reunião da bancada do PL, o líder do partido, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, lembrou os deputados que o presidente da Câmara, nesta semana, Altineu Cortez, primeiro vice da casa, que substituiu Hugo Mota, do Republicanos, durante a viagem ao Japão. Tá aí, meus queridos. Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. Quem está, tá bem, nesse julgamento, tá? Quem está nesse julgamento desta terça e quarta-feira. A oposição, ela elogiou a ida do Bolsonaro ao STF. Quem deve não teme. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal avalia se o ex-presidente vai se tornar réu por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Sacramentado já, né? Pelo menos na minha maneira de pensar, se houvesse um bolão, né, uma aposta milionária, eu votaria que Bolsonaro vai se tornar réu. Me desculpe eu desagradar, não é, mas são os fatos que nós estamos vendo nesses dias, tá bem? Dando sequência aqui ao nosso programa, o que acontece, meus queridos? Vou trazer o vídeo, tá bem? Do deputado Zucco, elogiando o Bolsonaro aí, pela atitude dele ir ao STF. Lembrando que o Bolsonaro é o único entre os 8 que foi, tá bem? Até a sede do tribunal para acompanhar de perto. Ficou olhando cara a cara para o ministro Alexandre de Moraes. Houve um momento ali, né? Houve um momento em que eles cruzaram olhares, tá bem? Mas eu nem separei esse vídeo, achei desnecessário, não é? É claro que se os dois estão ali, em um momento ou outro eles iriam trocar olhares. Mas houve um momento assim, né? Que os olhinhos se conectaram, tá bem? Para você ligado na programação do Aborda Notícias, a informação está na tela, o vídeo onde a oposição elogia a ida do Bolsonaro até o STF. Quem deve não teme. As defesas técnicas acompanharam todos os erros de procedimento, inclusive, relacionados à denúncia, não só ao colaborador, e pressionado, e por que não dizer ameaçado 11 vezes com denúncias diferentes. Acompanharam também o lado técnico dos advogados, mostrando a fragilidade das acusações. O presidente Bolsonaro acabou de se deslocar com os seus advogados, voltará na parte da tarde, acompanhará tanto hoje quanto amanhã, porque quem não deve não teme. Estaremos juntos aqui, porque acreditamos sim na justiça. Precisam provar que ele é culpado e não ele que é inocente. As defesas técnicas. Muito bem, esse é o Zucco, né, líder da oposição aí na Câmara dos Deputados, para você acompanhando a gente. Muito obrigado pela moral, pela paciência de sempre, né, todos os dias aqui com a gente. É importante, gente, você compartilhar e levar para frente esse nosso vídeo, tá bom? Recebendo a galera aí na sintonia com a gente, obrigado. Lembrando que o like é importante e o apoio ao Bolsonaro também. Ao comentar aí, né, Bolsonaro 22, você demonstra o seu apoio, tá bom? Ao Bolsonaro e também ao nosso canal, porque você fortalece aqui
o nosso trampo com o comentário gerando engajamento aqui no programa. Os ministros do STF, o que eles pensaram, o que eles acharam da presença de Bolsonaro em julgamento. Os ministros avaliam que Jair Bolsonaro compareceu pessoalmente ao julgamento da denúncia contra o ex-presidente da manhã desta terça-feira, dia 25, para passar uma sinalização a seus apoiadores e ao próprio Supremo. Para os ministros do STF, ouvidos pela coluna do Metrópolis, sob reserva, Bolsonaro decidiu acompanhar a sessão da primeira turma em loco para tentar demonstrar que não é covarde e que não pretende fugir se condenado pela corte. Integrantes do STF avaliaram ainda que, ao comparecer ao julgamento em plenário, o ex-presidente também tentou criar um ambiente de intimidação, olha isso, com os ministros da corte, o que para magistrados o ex-presidente não teria conseguido. Bolsonaro, como noticiou a coluna, surpreendeu até aliados próximos ao decidir comparecer ao Supremo durante o julgamento. O ex-presidente vinha mantendo sigilo sobre onde acompanharia a sessão e só avisou aliados minutos antes da chegada à corte. Onde que a presença do Bolsonaro iria constranger ou intimidar um ministro da Suprema Corte? Não, o Alexandre agora vai mudar o voto porque o Bolsonaro está no plenário. Eu não sei quem é o ministro que deu essa declaração aí, a coluna do Metrópolis, não é? Ele também não revelou o nome, né? Porque é sob... como é que é? Tá, sob sigilo, né? Não revela o nome, não é? Não, que o Bolsonaro tentou intimidar a corte. Oh, meu Deus do céu, gente. O quê? O Bolsonaro é o quê? Quem é que tem mais autoridade em se tratando de lei, né? Quem tem mais autoridade ali naquele momento? Não é isso? O Bolsonaro é um acusado que foi acompanhar de perto. E ministros, ou ministro, né? Está relatando que Bolsonaro tentou intimidar. Porque a presença dele iria intimidar suponhamos, tá bom, gente? O Moraes ia olhar pro Bolsonaro e falar: não, vou mudar o meu voto. O Zanin, a Carmen Lúcia, Luiz Fux e também o Paulo Gonet ia falar: não, gente, esquece tudo. Rasga os papéis, joga fora, tem nada a ver não, tá tudo certo, o Bolsonaro tá de boa. Por favor, gente, é umas conversas também que eu vou te falar, viu? Conversa pra boi dormir, né? Você acredita que o Bolsonaro, ao ir ao STF, até você que por um acaso está me acompanhando, que não gosta do Bolsonaro, você acredita que o Bolsonaro passou pela cabeça dele? Não, eu vou até o STF para tentar intimidar os ministros, que eles não vão querer me tornar réu comigo ali, olhando na minha cara. Pela madrugada, meus queridos. Tá louco? A gente é obrigado a ouvir tanta coisa no meio dessa política brasileira, né? A gente ouve tanta coisa, a gente vê tanta coisa. Inacreditável, não é? Inacreditável. Alô, minha querida Fátima Farias, tudo bem? Seja bem-vinda. Alô, Jorge Garcia. Alô, Elias Alves. Bolsonaro, 22. Alex Fabiano também. Valeu. Esse menino do Day of the Tiger, que eu não sei pronunciar direito, coloca o teu nome para toda vez eu lembrar, tá bem? Que eu não vou ficar embolando a minha língua aí para falar esse perfil aí estranho do YouTube, não, tá bem? Que eu sou analfabeto. O meu inglês é nível 0. 0.5, né? Ó, tá bem? Conta pra ninguém não, viu? O Off the Tiger, não é isso? Pela madrugada, viu, meus queridos? Muito bem, meus amores, dando sequência aqui na programação do Abordo Notícias. A gente brinca, mas fala sério também. Flávio Bolsonaro, sobre o julgamento de seu pai, está nas mãos de Deus. Filho do ex-presidente da República disse ter certeza que todas as injustiças vão ser desfeitas. Ih, rapaz, tem vídeo também do exato momento em que ele faz esse pronunciamento. Ele diz que o STF está cometendo excessos e afirma
e os processos serão anulados. Vamos colocar na tela aqui do Aborda Notícias. Aqui a verdade é em primeiro lugar para você que acompanha o nosso canal. Nosso presidente do Brasil 27. Agora, senador Flávio, a oposição na Câmara tentou obstruir a pauta. Você acha que a oposição no Senado deve fazer o mesmo caminho, obstruir a pauta essa semana, como um gesto, uma sinalização ao STF? Na verdade, essa semana os plenários estão um pouco esvaziados, né, pelas ausências dos presidentes das casas. Eu acho que a pauta não deve ter nada de polêmico, algo que interesse de verdade ao governo para que seja feita obstrução. Mas, de qualquer forma, tem uma reunião do bloco agora, 12h30, lá no Senado, e nós vamos definir se faremos também ou não obstrução. Há alguma ação legislativa, além da obstrução, em análise por vocês? Algum projeto para ser... Tem diversos projetos, vocês já estão cansados de divulgar aí sobre anistia, sobre algumas outras alterações legais, né, e de parlamentares de diversos partidos. Mais uma vez, é sempre, como há hoje uma pequena parcela do judiciário que insiste em fazer uma militância ao contrário do que manda a Constituição, ao contrário do que manda a lei, a reação natural do Congresso vai ser sempre tentar alterar a Constituição, tentar alterar a legislação vigente para corrigir esse rumo errado que o Brasil está tomando com essas decisões absurdas e arbitrárias para condenar pessoas que, no máximo, tinham que estar respondendo um juizado especial, como chamam antigamente, de pequenas causas, porque são crimes ali, no máximo, de depredação de patrimônio público. No entanto, estão sendo condenadas apenas aí absurdas, 14, 15, 17 anos. Essa outra agora chega a ser um absurdo de pedir 30 milhões de reais de multa, porque pichou uma estátua de batom, perdeu o mané. Quer dizer, não tem nenhuma lógica, não tem pé nem cabeça. Eu acho que esses excessos é que vão acabar fazendo com que todo esse processo, em algum momento, seja anulado. Senador, o senhor tem medo do pai do senhor ser preso futuramente? Já também já respondendo aqui. Estou sabendo. Como é que é? Não entendi. A Brage soltou uma nota por causa disso. Eu tenho que ler a nota para te responder, não sei o que Você conversou com seu pai ontem, hoje? Não, acabou que não. Eu estava aqui hoje pela manhã aqui nesse evento de segurança pública. Estou indo para o Senado agora para uma reunião, uma audiência pública da Comissão de Segurança também do Senado, para qual sou... Tá aí então, minha gente, para você ligado comigo, né? Você imagina como é que está o coração, né? Como está o coração do próprio Flávio, como é que está o coração do Eduardo, lá nos Estados Unidos, do Renan, né? Que é o filho aí caçula, né? Do Bolsonaro, né? Do sexo masculino, né? Que ele ainda tem uma caçulinha, a pequena Laura. Como é que está aí o Renan, lá em Santa Catarina, o Carlos Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, não é isso? Eduardo nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro. Como é que está o coração da Michele? Como é que está o coração da afilhada? Não é isso? Pois é, meus queridos. E também da filhinha. É triste e, ao mesmo tempo, preocupante, né? Tudo que está acontecendo no Brasil. Nós sabemos, né? De tudo que está acontecendo. Nós sabemos o real motivo, né? Bolsonaro está em primeiro lugar nas pesquisas para 2026. Bolsonaro não largou a toalha, tá bem? É uma onda aí de Tarcísio, começa, até porque o próprio Bolsonaro também fez um programa aí junto com o Tarcísio, mas até no programa onde os dois estavam presentes, o que não tem nada a ver, né? Os dois estarem juntos, o Bolsonaro deixou bem claro que o candidato a presidente em 2026 pela direita é ele, Jair Messias Bolsonaro, tá bem? É isso. Então está nas mãos de Deus, acredita Flávio Bolsonaro, que logo, logo as injustiças vão ser desfeitas. Deus te ouça, nosso querido Flávio Bolsonaro. Seguimos por aqui com o nosso programa. Nicolas Ferreira avalia o primeiro dia de julgamento no STF. Péssimos atores, é o que diz o Nicolas. O deputado federal, pelo PL de Minas Gerais, definiu o julgamento da primeira turma como um teatro vergonhoso. Ele usou as redes sociais para manifestar sobre o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está analisando as denúncias da PGR, Procuradoria-Geral da República, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus por uma suposta trama golpista para anular as eleições em 2026.
E o Nicolas chamou, né, de teatro vergonhoso. E você, das redes sociais, né, te cuida, tá bom? Ao ficar fazendo cortezinho aí, porque o Moraes está de olho, não é? E o Nicolas também disse isso, né? Não façam corte, senão o mimado fica nervoso. Parece que o ministro não gosta muito de cortes, não é? Então tá bom, vamos ver aqui o que o ministro pensa aí a respeito dos cortes, meus queridos. Vemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso. Nós sabemos que... Tá, então, meus queridos, o comentário do ministro Alexandre de Moraes, né? Então não façam corte. Segundo o Nicolas, não faça isso porque o mimado fica nervoso, né? Ele não gosta dos cortes. E também para de ficar falando de lei Magnitsky, para de ficar falando do Trump, para de ficar falando dos Estados Unidos, porque ele não gosta. Ai, 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 meus amores de todo o Brasil. Para você ligado na programação do Abordo Notícias. Como é que você tá, minha flor, meu cravo? Como é que tá o seu dia? Feliz, contente, de bem com a vida, sobrevivendo aqui na democracia relativa de Luiz Inácio Lula da Silva? Como é que está aí o seu coração aqui nas terras de Alexandrina? Não é isso? Alexandre, né? Está de olho, a lei está de olho em cada movimento, inclusive, né, as milícias digitais que eles insistem em dizer que existem, não é? As milícias digitais que estão por aí. Você, miliciano digital, para com isso, para de ficar fazendo corte, para de ficar infernizando a vida do ministro. Anistia para todos. Maria Eugênia está comentando. Prisão perpétua para o tirano, tá dizendo Elias Alves. Cuidado, Elias. Você pode se encaixar aí na lei de alguma coisa aí, tá bem? Podem criar qualquer lei aí pra pegar você e sentar você no colo deles. Pra você ligado aqui com a gente, seguimos. Gente, pelo amor de Deus. Somente a Sandra de Jesus ajudou, né? 22.22 é profético esse Pix, né? 22.22 é Bolsonaro 2 vezes. Alô, minha querida Sandra, Deus abençoe sua vida. Beijão no seu coração, obrigado pela colaboração. Se você não ajudou ainda, faça isso agora. O Pix está aqui, ó, para você colaborar com o nosso programa, fortalecer o nosso trabalho, tá bem? Não só divulgando, não só dando like, mas também contribuindo financeiramente, você mantém o programa no ar, tá certo? Sebastião Coelho protocola a petição no STF para preservar as imagens de sua prisão. O advogado de Felipe Martins diz que, além de ser impedido de assistir ao julgamento, foi detido pelos seguranças e teve o celular apreendido. Teve um momento em que o todo-poderoso ministro cabeludo estava, né, fazendo a leitura do relatório, e em dado momento ele olha para o lado e eu escutei a voz do doutor Sebastião Coelho. Causou hoje, viu? Meus queridos, conseguiu até tirar Alexandre de Moraes do centro, deu uma desconcertada, tá bem? E a gente sabe que foi o exato momento em que estava tendo lá a confusão lá, estava tendo bate-boca, o Sebastião Coelho chegou até a ser ser preso, né? E tem vídeo, né? Então hoje eu tô gostando de colocar vídeo para vocês. Deixa eu trazer esse daqui para você que acompanha o nosso programa, tá certo? Vamos aqui então reagir ao vídeo do Dr. Sebastião Coelho, e até em cima dessa matéria ele falando que
que pediu, né, para o Barroso preservar as imagens de sua prisão. Na tela do Abordo Notícias. Depois de um tempo disseram que não ia ser lavrado flagrante, mas eu fui sim preso 25 de março de 2025. Fui preso em flagrante, me prenderam em flagrante, sim. Fui levado lá para um corredor com várias seguranças, depois de uns 40 minutos, não sei se teve uma contra-ordem, o que aconteceu, mas eu estava lá tranquilamente para receber passar pelo procedimento da prisão flagrante, a única exigência que eu fiz, porque isso é revoltante. Muito bem, então, meus queridos, está aí o vídeo o exato momento em que o doutor Sebastião Coelho reafirma, né? Isso daqui, ó, que nós estamos trazendo, que ele protocolou petição no STF para preservar as imagens de sua prisão. O advogado de Felipe Martins diz que, além de ser impedido de assistir ao julgamento, foi detido pelos seguranças e teve o celular apreendido. Doutor Sebastião Coelho, eu nem imaginava, né, acontecer algo desse sentido com o doutor Sebastião Coelho no dia de hoje, tá bem? No dia de hoje não, né, desta terça-feira, né, ele chegou a ser detido ali, ficou pelos corredores ali, impedido de assistir o julgamento, impedido também, obviamente, de ir embora, né, não sei se aguardando ali uma contra-ordem, como ele disse, não é? Mas ele ficou ali cerca de 40 minutos impedido ali de transitar, de ir embora ou de assistir ao julgamento. Para você ligado na programação, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Colabore com o nosso Pix e ajude a manter o programa no ar. 11 952 75 38 98. Para você ligado, não se esqueça de se inscrever também e ajudar aqui o nosso programa.